Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é Clodoaldo Codô, diretamente da cidade de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Agora são 15 horas e 56 minutos do dia 17 de dezembro de 2020. Estamos iniciando o nosso trabalho aqui, o nosso papo. E hoje eu vou ter uma convidada muito especial. Muito especial, além de uma grande artista, de uma grande escritora, nossa amiga, nossa conhecida, nossa querida Divanise Carbonieri. Ela vai estar falando conosco diretamente da cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Cidade de Cuiabá, Mato Grosso. A Divanise, ela é doutora em letras pela Universidade de São Paulo, atuando como professora de literatura de língua inglesa na Universidade Federal de Pernambuco, onde eu também me formei. É autora dos livros de poesia Entrave, agraciado com o Prêmio Mato Grosso de Literatura, o livro Grande Depósito de Bugigangas, selecionado pelo Edital de Fomento à Cultura de Cuiabá, A Ossatura do Rinoceronte e Furagem, além da coletânea de contos Passagem Estreita, selecionada pelo Edital de Fomento de Cuiabá também, em 2018. Foi finalista na categoria Poesia nas edições de 2018 e 2019, no prêmio Off Flip, e também foi finalista no terceiro concurso da editora Lamparina Luminosa em 2016. Atua como tradutora, tendo participado da tradução de Hindi Charavá ou Swaraj, Autogoverno da Índia, de Mahatma Gandhi, e 100 Grandes Poemas da Índia. É uma das editoras da revista digital Ruído Manifesto, integra o coletivo Maria Taquara, ligado ao Molerio de Letras do Mato Grosso. Atualmente faz parte também das revistas literárias Ser Mulher Arte e participa e é finalista do Prêmio Guarulhos 2020 na categoria de escritora. Ela também agora está lançando seu novo livro de contos, o livro Nojo, que a capa já está linda, já está nas principais edições. A Divanise Carbonieri, além de tudo, além da produção literária, é uma acadêmica muito reconhecida no Brasil, tem um currículo Lattes muito forte mesmo, adorada no meio acadêmico. Ela concluiu o doutorado no Programa de Estudos Linguísticos e Literários da Universidade de São Paulo, graduou-se em Letras de Língua Inglesa, Portuguesa e respectivas Literaturas e Artes Plásticas, coordena o grupo Lali de Literaturas Africanas e Afrodescendentes da Língua Inglesa na Diáspora. Suas áreas de interesse são as narrativas, a pós-colonialidade e a decolonialidade da língua inglesa e portuguesa. É autora de A Compensação da Imobilidade de Nirun, de Farrar, um livro que foi publicado em 2013, e uma das organizadoras de práticas de multiletramentos e letramento crítico, estudos sobre gênero, enfim. A Divanise é uma sensação dentro do nosso, e ela vai estar aqui daqui a pouquinho conosco, diretamente da sua linda Cuiabá. Não esqueçamos, meus queridos e minhas queridas, que no próximo sábado não teremos live. Eu estarei transmitindo diretamente da cidade de Palmares, Pernambuco. Nossa, tá muito quente. Olá. Tô toda suada, né? Divanise. E aí, Clodo? Oi, querida. Como que você tá? Você sabe que você me falou 20 vezes, 16 horas de Brasília, 16 horas de Brasília. Daí quando estava dando 3 horas aqui,
Faltavam uns minutinhos, eu falei, meu Deus, mas é 3 horas daqui, 16 de Brasília. Por isso que eu tô assim, meio... Divanisa, a tua imagem Hã? está muito distorcida. Eu não estou conseguindo ver você. Tá. Uai, por que, Kodo? Eu tô vendo você. Sim, mas Como que faz? você tá parecendo aquelas imagens de jogo de estilizado, uma imagem muito estilizada. Como que eu faço então? Eu saio e entro de novo? Você está próximo do teu Wi-Fi? Tô. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a conexão do computador. Agora melhorou. Opa, Melhorou? melhorou, mas tá ainda. Eu vou tirar a conexão do computador. Daí acho que melhora. Isso, por favor. E aí, Kodo, tá com muito calor aí em Pernambuco? Aqui estamos em 27 graus. Nossa, aqui acho que tá 47. 27 com brisa. Aí, ó, tô me desfazendo com o ar tá no 18. E eu tô me desfazendo em suor. Agora melhorou. Nós aqui estamos com 27 muito vento, graças a Deus. Divanise, eu quero dizer para você que é difícil entrevistar, conversar com alguém que a gente admira tanto. Nós vamos tentar Opa, conter a emoção. você sabe que a admiração é mútua, né? Divanise, você é doutora pela USP, doutora mesmo, não precisa pesquisar não precisa pesquisar no- não precisa pesquisar como os ministros do Bolsonaro, que todos têm um currículo, depois vai verificar, não é. E você veio da USP para Cuiabá. Conta um pouquinho dessa história, da sua transferência para o Mato Grosso, que ano você chegou, que eu também sou um imigrante, morei muito tempo no Mato Grosso, vim de outras partes. Conta aí um pouquinho sobre... Vamos começar por aí. Então, em 2009, eu fiz o primeiro concurso aqui para Mato Grosso, para a Universidade Federal de Mato Grosso, para o campus de Rondonópolis, que hoje, inclusive, já se emancipou e é Universidade Federal de Rondonópolis, mas quando eu vim ainda era Universidade Federal de Mato Grosso. Daí fiquei lá até 2011. Em 2011 eu fiz outro concurso para o campus aqui de Cuiabá. E vim então para Cuiabá em 2011. Certo. E cá estou. Já sou quase uma matogrossense, né? Eu já estou aqui há quase uma década, não, mais de uma década, né? Se eu vim em 2009 para Mato Grosso, eu estou mais de uma década aqui. Você ainda não derreteu no calor de Cuiabá, né? Porque é uma coisa incrível. Então, o calor é o seguinte, o calor você sofre muito nos 3 primeiros meses. Nos 3 primeiros meses você tem um problema de adaptação muito sério. Depois, se você sobrevive a esses 3 primeiros meses, daí fica fácil. Daí você já está acostumada. Sim. Eu morei em Lucas do... Mas o calor é profissional aqui, viu? Podem acreditar. Eu O morei, calor aqui é profissional. eu morei em Lucas do Rio Verde e de vez em quando tinha que ir para Cuiabá, mas os dias que ir para Cuiabá eram os dias mais difíceis por causa do calor. Mas enfim, é isso daí. Você cresceu vendo a Universidade Federal de Mato Grosso desenvolver-se, né? Você esteve na parte de letras, literatura, inclusive literatura inglesa e tal. A universidade evoluiu, está melhorando do tempo que você entrou. Como é que está esse aspecto da educação de terceiro grau? Porque se fala muito que a universidade se perdeu, que a universidade deixou de cumprir o seu papel. Você aceita essas críticas na boa ou não? Então, a Universidade Federal de Mato Grosso, ela já tem, ela foi fundada em 1970, né? Então, ela tem agora quantos anos? 50? Faça a conta. 50 anos. 50. A minha idade. Então. E desde que ela foi fundada, ela vem evoluindo, se transformando ao longo dos anos, né? Quando eu entrei, ainda eram os governos do
PT, né? Então a universidade, de modo geral, não só o UFMT, mas as universidades de modo geral, tinham mais verba. E havia muitos projetos que a gente fazia em parceria com o governo federal, muita coisa acontecendo. Tinha PIBID, tinha Inglês Sem Fronteiras, tinha um monte de coisa que a gente fazia para o bem dos alunos, né? E para a universidade também. Que assim que entrou esse governo, foi cortado. Foi tudo cortado e agora a gente está numa situação muito complicada de verba, bolsas que foram cortadas, dinheiro para pós-graduação. Tá bem complicada a situação agora. Mas a gente tem tentado sobreviver, né? A gente está aí na luta. Eu fiz parte da minha contabilidade em Sinop. Depois eu concluí em Sinop, na verdade, e fiz parte em Frederico Westphalen, depois Sinop. E fiz 2 anos de economia na Na Universidade. Federal? Ah, É na Federal? Unemate, né? Desculpa, não Unemate. Não é na Federal. Mate. Então, mas agora tem campus da UFMT em Sinop, né? Se eu não tô louca. Nem sim. Mas eu acho que não são todos os cursos que tem lá, né? É, Acho que tem engenharias, uma coisa assim. eu fui da leva dos colonos que foram para Lucas e Rio Verde na abertura da cidade, na abertura das cidades de. Eu vi nascer Primavera do Leste, eu vi nascer Lucas, eu vi nascer, Uau, eu vi nascer Itanhangá, eu vi nascer Terra Nova. Quanto jovem, uau, no Mato Grosso. E o Mato Grosso sempre muita coisa. foi um estado que, que veio à tona, né? Começou a ser descoberto dos anos 2000 para cá, praticamente, né? Porque antes era um estado até que era quase que nem uma brincadeira que se faz com o Acre, se fazia muito com o Mato Grosso. E ele despontou no celeiro econômico, principalmente, né? Mas tem uma cultura Uhum. própria. A Cuiabá é uma cidade culturalmente incrível, né? Eu passava uns tempos aí e via que a produção ali é muito forte musicalmente, na literatura, no teatro, no cinema, na música, né? Me conta aí como é que está Cuiabá hoje? Continua na mesma pujança produtiva? Então, a gente está vivendo um momento muito produtivo, principalmente na literatura, né? Mas nas outras artes também. Cinema, teatro, tem muita coisa acontecendo. Tinha, né? Antes da pandemia. Então, com a pandemia, nessas outras artes do espetáculo, deu uma interrompida, né? Mas na literatura, mesmo com a pandemia, tem muita coisa acontecendo, muita gente lançando livro cada vez melhor e prêmios, tanto daqui quanto de fora, né? Autores daqui ganhando prêmios fora. Então tá um momento assim bem é, em ebulição. A literatura aqui está em ebulição. Então é gostoso fazer parte desse momento, né? Ah, é gostoso. Você acaba sendo contagiado pelos outros colegas e tal. Você é uma escritora que produz demais, né? Eu estava lendo aqui só em 2020, 3 livros. Agora você está com mais um livro chamado Nojo. Eu vi hoje a capa. Você também está. E são textos inéditos, ou são coisas que você vai recuperando durante o seu caminho? Como é que é o seu processo de criação? Quando você sabe que eu destruía tudo que eu escrevia até mais ou menos 2015. Então, tudo que eu escrevia, eu sempre escrevi desde criança, Sim. mas tudo que eu escrevi até 2015 está na lata do lixo, foi jogado fora mesmo. Então, o que eu tenho de produção publicada é de 2015 para cá, sendo que o meu primeiro livro mesmo publicado é de 2017. Mas assim, as pessoas estão com essa mania de achar que eu produzo muito, tem muita gente falando isso, mas não é verdade. Eu sei que tem períodos grandes que eu fico sem escrever. Agora, por exemplo, eu estou num momento meio assim, meio de limbo, né? De entre safra, vamos dizer assim. Em 2020, realmente calhou de serem 3 livros, que foram 2 de poesia, mas um de poesia, que foi A Ossatura do Rinoceronte, era para ele ter saído em 2019. Então ele estava pronto lá praticamente desde
desde a metade de 2019. Mas por uma questão, assim, esses problemas de editora, essas coisas, né? Ele acabou saindo em 2020. Só que no começo mesmo de 2020, né? Ele foi lançado em fevereiro. Então, quase que deu para ele sair em 2019. Daí tem o Furagem, que é outro livro de poesia que eu lancei em 2020. E agora o Nojo. O Nojo seria o terceiro. O Nojo é um livro de contos. Quer dizer, eu estou chamando de livro de contos, mas na verdade eu não sei muito bem como chamar. Porque ele é um livro que ele tem só um parágrafo, 96 páginas de um único parágrafo. E, aliás, também chamar de parágrafo é meio complicado, porque não tem pontuação. Então, é um fluxo grande, assim, de texto. E nesse fluxo grande de texto, você vai... são vários personagens falando, às vezes falando para si mesmos, às vezes falando para outra pessoa, mas você nunca tem a resposta da outra pessoa, né? Esses vários personagens, então, por que eu estou chamando de livro de contos? Porque, de repente, poderia ser lido como um único grande conto ou como vários pequenos microcontos que formam daí esse grande fluxo. Mas ele tem uma estrutura um pouco diferente do que o meu outro livro de contos, né? Do que o Passagem Estreita. Que daí é um livro mais tradicional mesmo. Então é um experimento esse seu novo livro. Eu não sei se é um experimento, porque assim, hoje em dia tudo já foi feito na literatura, né? Tudo, a gente vive numa coleção de passados, assim, né? Todo mundo já fez, tudo que você inventar já foi feito. Mas foi algo que aconteceu assim. De repente, essas vozes, né, desses vários personagens foram vindo, eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. E ficou assim, num fluxozão, assim. Legal, eu tenho doido para ver. Eu vou comprar esse livro para experimentar essa sua. Eu já tenho aqui o livro Entraves, que você gentilmente me deu. Eu tenho mais algumas coisas suas aqui. Eu tenho uma poesia sua, que eu já falei para ti que eu admiro demais, que é a Carniçaria, que é Ah, o amor vai curar a todos com seu gancho, o amor vai pendurar as carcaças em chagas, o amor vai tirar delas lascas e lascas, e vai ali por diante detonando o amor. Detonando não, vai expondo a realidade do amor. Esse amor da carniçaria é um amor homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, é um amor carnal, é a paixão, aquela coisa que a gente se entrega, que aqui não me parece que seja amor, amor de mãe, amor de filho, não. Me fala um pouco. não, amor entre homem e mulher, né? E principalmente como eu falo de uma posição. É o amor amoroso, né? Pode ser também entre pessoas do mesmo sexo, né? Mas como eu tô falando dessa posição de heterossexual, normalmente envolve mais os relacionamentos heterossexuais. É, Então, esse poema tem uma história muito engraçada, né? Um grande amigo meu ia se casar e queria que eu escrevesse um poema para ser lido na festa. Nossa, E eu nunca fiz nada, é, eu nunca fiz nada de encomenda. Daí eu falei para ele assim, mas eu não sei escrever sobre amor feliz, eu só sei escrever sobre amor infeliz. eu também. Você não vai tentar, você não vai tentar, você não vai tentar. E daí, um belo dia, eu sentei para tentar escrever o poema sobre o amor e saiu Carniçaria, que é sobre a problemática do amor, né? Sobre essa consumição do amor. Daí eu falei para ele, olha, eu até fiz o poema, mas não é adequado para ser lido numa festa de casamento, né? E eles continuaram, Então, é? casaram mesmo assim? Você leu Não, sim, porque eu não li, né? Eu não li o poema na festa. Eles continuaram casados. Estão casados até hoje. Você leu depois do sim? Você leu depois do sim. Não, eu não ia fazer essa maldade, né? Eu não ia fazer essa maldade de ler esse poema na festa de outra pessoa.
Eu tenho um poema também. Aliás, eu tenho um livro chamado Poesias à Dor e Remédios para o Amor, que também é assim, só fala desse amor. E tem um poema que começa assim, diz: o amor é um traidor. Quando você menos espera, ele te enfia uma faca pelas costas. E depois ele segue assim. Eu me identifiquei muito com esse poema, achei ele bárbaro, a sua forma de expressar. E além de tudo, remeteu carniçaria a uma coisa meio de poeta português famosíssimo. Carniça mesmo. Hã? Me remeteu aquele poema Tabacaria também, né? O poema do Fernando Pessoa, né? Ah, Alguma coisa assim. Aí depois você tem legal. um outro poema chamado Ossada, Ossada. que também é lindo. Olha, o Zé Danilo Rantel tá aí. Oi, Zé Danilo. É, Você conhecia o Couto, Zé Danilo? Ou você veio porque eu anunciei? esse que você anunciou. É tão engraçado quando a gente percebe que os amigos. Porque o Zé Danilo mora em Rondônia Uhum. e você está em Pernambuco. Mas na época da internet, todo lugar Ah, é próximo, né? todo lugar é a casa. Tem um outro poema seu que eu gosto muito também, que remete muito também ao que é a barganha. Tanta sobra, bocado resta, tudo subtrai, bem restaura, raspa o fundo, dobra parte, tensa barganha, nada demanda, dá outro peso, supessa o grama, matéria morta, tamanho traste. Esse poema ele tem que ser lido rapidamente, né? Me parece que ele tem uma velocidade aí. Você não, Acho que sim, é. né? Tem um ritmo, né? Tem que ter um ritmo espetacular. Ele não pode ser lido com olhos de poeta, Devagar. devagar. Ele daria uma baita. Então, esse daí, de certa forma, fala também, né, das barganhas, né, das negociações que a gente faz também, principalmente nesse campo amoroso, né? E é uma coisa que Que normalmente não são muito. Hã? é aquela história de a gente dizer no próximo relacionamento eu não vou fazer mais a mesma coisa que eu fiz no outro e depois eu vou fazer a mesma coisa. É engraçado isso. É. Eu me identifico muito com ele Olha aí. porque eu sou um especialista em acabar relacionamentos. Eu tenho que botar uma placa daquela. É? Se quer se separar, pergunte-me como fazem os vendedores. Eu vou começar a dar Eita, Codo. conselhos amorosos de como você acabar relacionamentos. Mas, Ivanise, você é uma Hum. acadêmica reconhecida. Todos te adoram, todos te amam. Eu falo de você com 10 pessoas, 11 dizem que você é uma professora excelente, uma coordenadora de graduação meritosa, etc. Como é que é o seu trabalho? Como é que você consegue lidar quando você tem que não deixar alguém passar de ano, por exemplo, quando você vê que aquela profissão não é fraca? Entra em algum momento a professora Divanise aí para dar novos rumos a um aluno seu? Como é que você trabalha isso? Claro, né? Acho que a gente está sempre se relacionando com os alunos de uma forma que a gente tenta ver, tenta tirar, né, o melhor deles, assim. Eu acho assim que eles têm muitas chances, assim, por exemplo, de um aluno que não vem bem no começo do semestre, ele tem chance durante, na verdade aqui, o nosso curso aqui é anual. Então, um aluno que não vem bem no primeiro semestre, ele tem várias chances de recuperar até o final do ano, né? A gente dá várias chances. Então, se o cara realmente for reprovado, é porque ele não aproveitou nenhuma dessas chances que a gente dá. Não só eu, né? Como a universidade como um todo. Então, só se o cara quiser mesmo, né? Se ele realmente não está acompanhando, não está fazendo, não está interessado. Mas qualquer pessoa possa, porventura, ter um problema no começo do ano, por exemplo, ou no meio do ano, ainda assim, se voltar com afinco depois, consegue recuperar. Mas e você acha que esse negócio de dar muita chance não está criando grupos profissionais pouco competentes, talvez lá na frente? Não sei. Não, há um problema, talvez uma formação. A gente vê que não.
A gente vive num mundo muito louco, né? Hoje em dia, as pessoas fazem 300 coisas ao mesmo tempo. Então, os nossos alunos todos são profissionais e como são professores, na grande maioria das vezes, então trabalham de manhã, de tarde, de noite. Tem milhões de ocupações. A gente também tem que levar isso em conta, né? Sim. Claro, você tem aquele rigor científico, né, acadêmico, que faz parte da qualidade, né, do que é uma universidade. Mas também você tem que pensar no perfil de aluno que a gente tem. A gente não tem aquele perfil de aluno como existe, por exemplo, na Europa, que ele pode ficar só estudando, né? Quando ele não está em aula, ele está na biblioteca estudando e é voltado totalmente para os estudos. Aqui, infelizmente, não é a nossa realidade, né? É, Isso não significa que a gente não faça um trabalho bom. A gente faz um bom trabalho para esse perfil de aluno, né? De acordo com esse perfil de aluno que a gente tem. uhum. Você sempre fala, todos falam que no exterior eles têm mais vantagem. No exterior eles têm um pouco mais de igualdade também, eles têm mais tempo, eles têm mais acesso a bons laboratórios, têm mais tudo. O brasileiro é um sujeito que você olha assim e diz, nossa senhora, como é que ele sobrevive, né? Como é que o brasileiro consegue tudo isso, se formar? E a gente trabalha muito, estuda, né? Mas, por exemplo, mesmo eu tinha uma amiga francesa quando eu fazia graduação e ela reclamava muito porque na França não tinha curso noturno. Então, uma pessoa que já está no mercado de trabalho não tem como estudar, não tinha curso noturno, né? Curso de graduação noturno. E aqui a gente tem, então acaba sendo mais democrático, né? E também aqui você tem as universidades que são públicas, que não cobram uma taxa dos estudantes, né? Porque em outros lugares, nos Estados Unidos, por exemplo, você falar universidade pública não é sinônimo de universidade gratuita, né? No Brasil, universidade pública é sinônimo de universidade gratuita, assim, no sentido de que não existem taxas, né? Claro que todo mundo paga os impostos para que existam as universidades, mas não existem taxas a mais para os alunos que se mantêm na universidade. Certo. Bom, não, você trabalha muito, que além de fazer todos esses livros, você é uma doutora, uma professora que é responsável por uma universidade federal, você deve trabalhar muito, ao contrário do que você diz, né? Tem épocas, né? Sim. Eu acho que com a pandemia todo mundo está trabalhando mais, por incrível que pareça. No começo não, né? Porque no começo a gente ficou meio com as aulas suspensas, né? Mas depois que as aulas retornaram, né, na modalidade remota, é muita coisa que a gente faz. Sim. É verdade. E não é só isso, né? Porque daí a gente tem os orientandos, tem que participar, por exemplo, da banca de outros orientandos, de outros professores, tem que fazer parecer, tem que fazer relatório. Eu estava hoje falando no Facebook, né, que eu tô sempre atrasada, sempre tem um relatório, uma coisa que eu não preenchi, que eu tenho que preencher, que tem que correr. Sempre tô devendo alguma coisa. Mas eu tô lá, assim, correndo atrás. Uma coisa, é, quando é que vai sair o primeiro romance seu, o romance da Divanise? Já está em andamento ou você não quer sair do conto? Você sempre tem muito contos? Então, eu gostaria de escrever um romance. Até é meu sonho de infância, eu acho, escrever romance, né? Só que não aconteceu ainda. Eu não tive ainda uma ideia que eu considerasse que tivesse fôlego suficiente para dar conta de um romance, né? Eu posso- Pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça, porque também tem autores que são autores das formas menores, né? Então, de repente, eu sou uma poeta e uma contista. De repente, eu não sou romancista, né? Nem todo escritor transita em todos os gêneros. É difícil, né? Transitar em todos os gêneros. Transitar, Eu, na verdade, acho que eu sou mais poeta sim. do que
do que prosadora, por exemplo, né? Só que a narrativa, ela tem um fascínio sobre mim. Ela é mais dificultosa para eu escrever, mas ela acaba tendo um fascínio maior. Daí, quando eu consigo escrever um conto, ou quando eu terminei o livro de contos, né? Agora o segundo, então dá uma satisfação muito grande. Porque justamente foi uma coisa muito difícil. Então, eu não sei se eu vou ter esse fôlego, né, suficiente para escrever um romance. Eu gostaria, gostar, eu gostaria. Mas não depende só de mim, eu acho. Você quer umas ideias minhas? Que eu tô com 50 ideias para romance, tá? Todas guardadas. E você, todo? Quando que a gente vai ver os romances publicados? Não, já foram publicados. O problema é que eu... Foram? Sim, eu criei vergonha na cara, agora eu estou refazendo tudo, né? Estou revisando, Por quê? porque eu estou revisando, Porque assim, no começo eu queria ver meus livros de qualquer maneira. Eu fiz 23 livros. Desses aí, 5 são romance, 6 são de contos, 5 de poesia, 6. E fora livro de filosofia que eu queria fazer. Olha a ousadia. E agora eu quero fazê-los, né? Já estou com... Então, você é um que transita, né? Em vários gêneros. Poesia, conto, romance também. Sim, sim. Eu transito muito mal. E ainda é artista plástico. O Codo é multiartista, gente. Eu transito no campo da literatura, que eu queria ser um grande escritor. Eu achei que era só publicar um livro e mostrar para alguém e pronto. Mas aí, assim, a questão de escrever, para mim, é fundamental. É o que me move. Tanto é que a minha parte de pintura, que se destacou mais, inclusive, vem porque eu leio muito, que eu vendo livro, né? Tudo que eu faço é pelo livro. Mas está saindo. Agora, você tem bastante referências literárias, né, na sua pintura. Só referências literárias, sim. Por exemplo, eu vejo um poema, já dá vontade de fazer um desenho, sabe? Uma coisa assim. Carniçaria também. Eu já fiz até a carniçaria. Mandei para você, né? Mandou. Mandei, né? Tá. Eu tenho um retrato que você fez de mim. E o tatu? Tem outros quadros também da Bernarda Alba. Tem umas coisas aqui de Codo. Mas... Quando você ficar... Eu vou leiloar. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho mais, tu vai ganhar. Vou ficar rica. Vai ficar rica. Olha, muita gente vai ficar rica com meus quadros. Eu espero. Mas, na verdade, está saindo agora o meu livro de contos, 10 contos sobre garotos de programa. 10 contos o quê? 10 contos sobre garotas de programa. Meu Deus! Foi uma reportagem que eu fiz na Conselheira Aguiar aqui. Eu passei um mês trabalhando para o jornal Folha de Pernambuco para fazer uma reportagem sobre a prostituição na zona sul, né? Aqui em Boa Viagem, prostitutas ficam numa avenida chamada Conselheira Aguiar, e aí há uma série de prostitutas que ficam durante a avenida toda. Eu fiquei um mês aí trabalhando com elas e ouvindo histórias, e aí selecionei 10 contos e produzi o livro. E vai sair... Uau! E quando vai sair, Codo? Vai sair agora, 2020, 2021? Ainda já. Já a capa está pronta. Eu lancei agora na internet essa semana. Eu vou ter que pegar teu WhatsApp. Eu vou ter que pegar teu o WhatsApp e botar na minha lista de transmissão para você saber de tudo. Sim, senhor. Sim. E vai sair também o meu romance Cabaré Rei, que é um livro sobre um cabaré que se instalou na cidade de Caibi, onde eu nasci, na época, em 1995, por aí. Foi um escândalo da sociedade local e tal, fala sobre essa... E eu, pleno adolescente, querendo conhecer mulher, querendo conhecer cabaré, sabe? E o pior, o cabaré ficava a 200 metros da minha casa, então a gente ficava olhando quem ia, quem saía. Essas histórias aí. Mas vamos lá, a estrela é você. Por que você colocou
às vezes eu vejo você publicando algumas coisas nas redes sociais e algumas vezes eu percebo uma desesperança em algumas publicações suas. E aí você vem com esse livro chamado Nojo. O que é o nojo? É o nojo do quê? O nojo, ele é sobre a pressão estética que existe, né? Principalmente em cima das mulheres. Então, esses vários personagens que eu falei, né? Na verdade, várias personagens, porque são personagens mulheres, elas vão fazendo julgamentos sobre o corpo. Às vezes sobre o corpo delas mesmas, às vezes sobre o corpo de outras pessoas. E é meio pesadinho, assim, né? E daí, para saber exatamente por que é nojo, eu precisaria ler. Tem que ler. Já falei mais do que deveria. Mas assim, a luta sua, a luta feminista no mundo, ela ainda é muito necessária. Ela ainda é muito mal vista por alguns impactos da sociedade. E algumas pessoas falam que a mulher está querendo lutar contra o homem. Eu acho um absurdo. Eu não penso que a luta feminista quer banir o homem da sociedade, não. Mas está mais difícil você lutar contra. Qual é a principal barreira que você vê hoje dentro da sua luta como mulher, como mãe, como professora, para você se conseguir atingir os seus mais ainda, conseguir chegar onde em uma situação de igualdade? Então, o machismo ele é estrutural, né? Ele atinge todas as áreas da sociedade e todas as pessoas, na verdade, né? Porque a gente está dentro dessa teia e precisa muito esforço de conscientização, né? Para você perceber e tentar se descolar disso, né? Eu acho que existem várias tentativas de inferiorização em várias áreas. Na literatura, por exemplo, as mulheres não têm o mesmo espaço que os homens têm, elas não têm o mesmo respeito que os homens têm, elas não ganham as mesmas premiações. Agora está começando a mudar, né? Mas por que está mudando agora, principalmente? Porque as editoras independentes estão publicando muitas mulheres. Porque se depender das editoras comerciais, das grandes editoras, o foco ainda é muito no homem branco, de classe média, heterossexual, né? Sim, E a gente está tendo mais vozes diferentes, porque tá tendo, as editoras independentes cresceram muito, se espalharam pelo Brasil inteiro, e elas que estão oferecendo esse espaço para esses autores que são de outros grupos sociais, vamos dizer assim, né? Mas ainda é uma distância que existe. E a gente está aí, né? Eu faço parte do Mulherio das Letras, que é um movimento de mulheres justamente que foi criado porque algumas autoras, como a Maria Valéria Rezende, a Conceição Evaristo, a Alice Ruiz e várias outras, perceberam nos festivais literários, nas feiras literárias, que a presença das mulheres nas mesas, por exemplo, não era igual no mesmo número que a dos homens. Então, elas resolveram fazer esse grupo. A princípio é um grupo no Facebook, né, que para todas as mulheres envolvidas na produção do livro, sejam escritoras, sejam editoras, sejam ilustradoras, professoras de literatura. E a partir desse grupo do Facebook é feito um encontro anual, né? Um encontro nacional anual. Esse ano, por causa da pandemia, ele foi feito virtualmente, mas foi feito agora em outubro pelo pessoal do Mulherio Rio Grande do Sul. E nesses eventos, nesses encontros, a gente discute a nossa situação, né, as políticas públicas que existem para as mulheres em relação à produção do livro e tudo mais. sim. Então, dentro do Mulherio das Letras também a gente percebe que está havendo uma mudança, né? Mas ainda está longe de ser em igual número, né, em igualdade com os homens. Né?
O problema é que a mulher sempre foi ou um troféu, ou uma escrava dentro de casa, ou então alguém que você, até a própria lei durante muitos anos taxou a mulher como um ser de segunda categoria, né? Isso é um absurdo. É, A religião vem ajudar a reforçar isso também, felizmente, né? se você pegar, por exemplo, esse caso, né, que está aí na mídia, do jogador de futebol, que se envolveu num estupro coletivo de uma moça que estava praticamente desacordada, né, estava embriagada. Se você se sente no direito, né, de estuprar uma pessoa que está embriagada, que está inconsciente, é porque você considera que aquela pessoa é um ser inferior, na verdade, né? Você acha que aquilo ali é como se fosse uma coisa, né? Que você pode usar ao seu bel prazer. E, na verdade, nem tem, assim, um arrependimento depois, né? Tá arrependido, talvez porque foi condenado, né? Vai ter que pagar. E foi condenado porque o julgamento não foi no Brasil, né? A gente sabe disso. Porque se tivesse sido no Brasil, Ah, não sei não se seria condenado. uhum. Então, os homens, de forma geral, veem as mulheres como inferiores, né? Não, tem até aquela máxima que diz, né, que o feminismo é a ideia radical de que as mulheres são seres humanos. Então, a gente precisa do feminismo para conscientizar tanto homens quanto mulheres que as mulheres são seres humanos também, e que têm defeitos, têm qualidades, têm desejos, têm ideias, têm planos, têm coisas que elas querem, têm falhas. E precisa do feminismo para conscientizar disso, né? Vou fazer uma pergunta um pouco difícil, talvez. Não, talvez não. Acho que você, com a sua bagagem, pode responder tranquilamente. Questão de orientação de gênero. Eu tenho dificuldades em entender a questão do gênero. Eu acho que ainda nós temos gênero masculino e feminino e ponto final. Não que eu defenda isso, mas eu preciso compreender melhor os que defendem a questão do gênero. Você, como é que está a tua cabeça com isso? Olha, é assim, eu sou uma mulher cis, né? Eu me reconheço como mulher, quando eu nasci, fui designada como mulher e eu me reconheço como mulher. Porém, eu nunca estive confortável nessa posição de mulher, justamente por causa das tentativas de inferiorização, né? Que existem na sociedade em relação ao gênero feminino. Então, ainda que eu me reconheça como mulher, eu não me sinto confortável porque eu percebo que eu não tenho os mesmos direitos que os homens têm. Agora, existem pessoas que não, ou que nascem, por exemplo, como eu, e são designadas ao gênero feminino, por causa da genitália, principalmente. Mas daí crescem e se identificam, percebem que são, na verdade, do gênero oposto. Se reconhecem como homens, né? Existe isso também na sociedade e a sociedade precisa contemplar essas pessoas. E, além disso, tem as pessoas que, na verdade, não se reconhecem nem como mulheres, nem como homens, né? Que ficariam, a gente chama, em inglês a gente chama de gender fluid, né? O gênero fluido. Ficaria ali naquele escopo, né? Naquele espectro. Eu acho que existe, acho que o ser humano é muito complexo, existe tudo, existe muita coisa. E a natureza é muito acolhedora, porque a natureza permite que essas coisas aconteçam, né? Quem não permite que essas coisas aconteçam, quem não quer permitir, é a sociedade autoritária, né? São as que quer que todo mundo seja igualzinho, que faça tudo igualzinho. E a natureza em si, ela gosta da diversidade, né? Ela gosta da diferença. Ela não gosta de tudo igualzinho. Tudo igualzinho é uma invenção do ser humano, mas que nunca dá certo, porque as pessoas são diferentes. E as pessoas ligam muito a questão apenas à questão sexual, apenas à cama, né? Essas pessoas não são só cama, são seres humanos que eu sempre vejo isso porque a preocupação muito grande é com o gay, com o LGBT em si, é o que eles fazem na cama, não é o que eles fazem na sociedade, o que eles produzem, o que eles criam.
eles contribuem para o mundo evoluir, né? Essa é uma preocupação que eu tenho. Quando eu vejo alguém falando, eu só vejo eles falando, você ouve falar, às vezes até, eu também falava muito, depois andei dando uma evoluídazinha, porque também o conceito vai mudando, a gente precisa mudar, precisa aprender com a vida, mas a preocupação principal é o que faz na cama. Como se o gay, como se o LGBT só fizesse isso, passasse o dia transando, né? E não, Eu não entendo muito qual é essa preocupação tão grande, né, em relação à vida sexual das outras pessoas. Eu acho que cada um vive a sua vida sexual da melhor maneira possível, em busca de satisfação, do jeito que acha que vai conseguir. E ninguém tem nada com isso, né? Desde que, obviamente, quando você tem, por exemplo, como esse caso do jogador, né, que a gente falou, quando você tem relações que não são consentidas, né, daí é um problema, porque é uma violência. Agora, sim, no reino do consentimento, acho que tudo é permitido. concordo com você. Concordo com você, aprendi a... E eu também acho uma bobagem. Pra mim, assim, não tem diferença nenhuma se a pessoa é homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual, assexual. Pra mim, não tem diferença nenhuma. Não é isso que conta. Tem que haver o mesmo respeito, qualquer um tem que respeitar da mesma maneira. Ivanildo, vamos voltar um pouquinho para o campo da literatura. Você andou viajando pelo Mato Grosso um tempo desse aí, desenvolvendo um projeto junto com o Eduardo. Vocês... Sim, o Eduardo Marrom, né? né? Teve um pouquinho antes até da pandemia, Sim. porque olha só, no dia 13 de março desse ano eu estava num auditório lotadíssimo, lá em Tangará da Serra. Não só eu, como vários escritores daqui de Mato Grosso e pessoas que estavam assistindo. Porque Tangará da Serra se transformou numa cidade bem interessante para a literatura produzida em Mato Grosso, porque lá tem um programa de pós-graduação em estudos literários da Unemat, que é a Universidade Estadual aqui de Mato Grosso. E esse programa está abrindo muitas oportunidades para os escritores, chamando para conversar, fazendo muita pesquisa. Existe também pesquisa na Universidade Federal, onde eu trabalho, sobre a literatura produzida em Mato Grosso, mas eu acredito que Tangará da Serra se transformou assim numa coisa maior, né? Então está sendo muito interessante. Então, nesse período, né, em março de 2020, eu estava lá participando de uma semana que era voltada para os escritores que produzem literatura aqui. Então, estávamos lá, Eduardo Marrom, Lucinda Persona, Lourenço Falcão, Luciane Carvalho, vou esquecer, Edson Flávio, meu amigo querido. Aliás, todos são meus amigos queridos. Então, tinha muita gente lá e a gente pôde conversar com os alunos, tanto da pós-graduação como da graduação, e também com as pessoas da comunidade, né? Porque esse dia, por exemplo, era um teatro que estava lotadíssimo de pessoas, né? Uhum. Então, não era só gente da universidade. Certo. Eles faziam um trabalho muito bonito. Eles estão fazendo um trabalho muito bonito na Unemat, valorizando a literatura produzida aqui. Esse projeto continua? Continua. Eles até têm um canal, agora com a pandemia, como não está tendo aula presencial, né? Eles têm um canal no YouTube, que é esse programa que eu falei, né? Programa de pós-graduação em estudos literários da Unemat. Eles têm um canal no YouTube que eles têm feito várias entrevistas com escritores, não só de Mato Grosso, mas também do Brasil. Eles entrevistaram Paulo Lins, Joca Terron, o pessoal da Academia Brasileira de Letras, Nélida Pinhon. Eles estão acontecendo. Cristiane Sobral. Muitas pessoas, muitos escritores estão sendo entrevistados ali. E está bem interessante de acompanhar. Eu tenho a impressão que quando acabar essa pandemia, que nós encontrarmos a solução, que seria uma vacina, o negócio vai ferver novamente, né? Porque está todo mundo agoniado. Eu acho que essa parada serviu para
realmente as pessoas verem, poxa, a gente não está fazendo muita coisa, agora dá para fazer de outras maneiras. Eu tenho muita fé de que a gente vai voltar àquela coisa de ter teatro de novo, Não, sim, né? vamos ter Tomara. exposições. Eu fiz duas exposições nesse período já. Vou fazer uma agora, dia 20. Fez? Dia 24 eu vou completar 50 anos em Palmares, Pernambuco, uma exposição lá, convite lá Legal. do Instituto de Belas Artes. Estamos lá, vamos ficar um mês lá com exposição. Eu tenho muita fé que a gente vai voltar. Ivanise, sobre vocês estão numa região de Mato Grosso onde há uma divisa com a Bolívia, né? Muito próximo da Bolívia e tal. E eu não vi até agora. Principalmente Cáceres, né? A cidade de Cáceres fica. Ai, gente, estou falando bobagem, será? Eu acho que é Cáceres que fica bem próximo da fronteira com a Bolívia. Eu não vi assim influência latino-americana em alguns escritores de Mato Grosso. Eu não vi, ou eu não li muito, talvez. Vocês colhem desse patamar da Bolívia, porque eu estive dando. Eu dei aula 6 meses na Bolívia, eu fui professor lá, em uma época. Eu não vi a literatura mato-grossense absorver a literatura boliviana, por exemplo, como o Porto Alegre faz com o Uruguai, com a Argentina e tal. Há um distanciamento mesmo? Vocês têm algum projeto de integração? Como é que está essa questão? Eu acho que talvez porque o Mato Grosso é muito grande. Tudo fica muito longe. Então, nós aqui em Cuiabá estamos longe de Cáceres, por exemplo, que seria a cidade mais próxima da fronteira, né, com a Bolívia. Pelas vezes que eu fui em Cáceres, tem muito intercâmbio entre brasileiros e bolivianos lá e que acaba aparecendo na língua, aparece na música. Tem um ritmo musical que se chama rasqueado de fronteira, Uhum, porque aqui no Mato Grosso o ritmo musical, assim, vamos dizer assim, típico é o rasqueado. sim. Mas esse pessoal que está próximo da fronteira, ali com a Bolívia, faz um rasqueado diferente, que é o rasqueado de fronteira. Então, tem intercâmbios. Agora, na literatura, não saberia realmente dizer, na literatura produzida aqui, quem tem essa influência, né? Assim, mais direta. Tem esse pessoal que escreve. Ai, como é que chama? Mas não era o pessoal da fronteira com o Paraguai, né? Que escreve aquele portunhol, mas não é portunhol que se chama, é portunhol selvagem? É, Portunhol selvagem. Ai, desculpa, gente, não vou lembrar, mas assim, tem alguns escritores que estão escrevendo em portunhol e estão fazendo uma carreira bem interessante, né? Mas eu acho que é mais o pessoal que está na fronteira com o Paraguai, eu vi, se eu não estou enganada. eu vi em Campo Grande que eu vi muito mais influência paraguaia, principalmente na música também e tal, muito mais em Campo Grande do que Cuiabá. Apesar de você, como você disse, né? Muito, muito grande, muito distante. Tudo é muito longe, E ali né? Tudo é muito longe. Ali tem muita a cultura gaúcha, né, também, com os CTGs e tal, principalmente no norte. Então, Cuiabá é um cadinho assim de culturas, né? Porque você tem a Cuiabania, que a gente chama, né? Que são as tradições centenárias da cidade mesmo. Tem o pessoal que veio do sul colonizar algumas cidades como Sinop, que você falou, né? Uhum. E acabou vindo para Cuiabá também. Tem o pessoal do Nordeste, que também veio muitas vezes assumir os locais de trabalho. Então aqui é um cadinho de cultura, tem muita coisa diferente de vários lugares. Ivanise, nós estamos chegando ao final. Eu queria que você me respondesse uma última coisa sobre o Brasil. Você tem esperanças Ixi, sinceras no futuro dessa linda nação, desse lindo Brasil, dessa pátria amada? Nós estamos numa derrocada. E me fala um pouquinho também da questão das queimadas aí de Mato Grosso, como é que está isso daí? Você já parou? Você já está melhorando?
Pois é, a gente ama muito o Brasil, né? Por isso que a gente sofre tanto, né? Se a gente não amasse tanto, a gente de repente deixaria para lá, né? Mas a gente ama muito e eu gostaria muito que o Brasil fosse um lugar que não tivesse tanta desigualdade social, que não tivesse miséria, que as pessoas não passassem tanta fome, né? Tantas dificuldades. E eu acho que a gente tinha tudo para ser um país assim. Não estou falando nem de eu sou socialista, né? Mas assim, eu não estou falando nem de que a gente se tornasse socialista, ainda dentro do capitalismo, mas que a gente conseguisse uma sociedade mais igualitária. E parece que a gente está cada vez mais longe disso, né? A gente teve uma sensação de que ia conseguir, né? Que estava melhorando, que as coisas estavam sendo implantadas devagarzinho, que a universidade estava ficando mais democrática, o Brasil saiu do mapa da fome. Lá no Nordeste, as pessoas começaram a ter luz elétrica, que antes não tinha, em alguns lugares. A mortalidade infantil caiu. Médicos, né? O, os médicos, os médicos cubanos, por exemplo, mais médicos, né? Nessas populações que normalmente eram alijadas, né, do serviço de saúde. Então, estava vendo uma série de mudanças que a gente achava que ia conduzir o país para um estágio de menos desigualdade. E agora a gente teve um revertério total, assim, e eu não sei o que vai acontecer. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos anos. Espero que o país reencontre um caminho de crescimento, né? Porque me parece que as pessoas que estão agora no poder, em várias esferas, a impressão que eu tenho é que elas odeiam o Brasil. Que elas fazem tudo para estragar, né? E para que as desigualdades aumentem. Isso não é gostar do país. Eu acho que se você gosta do país, você quer que o país se desenvolva, você quer que a população se desenvolva, né? De uma maneira saudável e tal. E não é isso aí que a gente está vendo, né? Eu espero, sinceramente, que mude. Mas para falar para você que eu tenho esperança a gente sempre tem, né? A esperança é a última que morre, né? Mas assim, eu sei que é difícil, né? Tá bom. Talvez a gente tenha que passar aí por esse período para ver se a gente renasce. Eu quero agradecer muito a você pelo seu tempo, Imagina. eu sei que é escasso, e dizer que é uma maravilha ver você, tão bonita e tão produtiva. Muito obrigado. O prazer foi meu, Rodo. Muito obrigada por me receber tão bem aqui. Obrigada a todo mundo que apareceu. Uhum. Quero agradecer aí a Yaninha, ao Sandro, ao pessoal que veio aí contribuir, Eliana, enfim, a galera toda que esteve comigo. E na próxima quarta-feira. Eu vi Noélia Ribeiro, eu vi José Danilo Rangel, eu vi um pessoalzinho aqui que passou. Essa galera toda. Na próxima quarta-feira eu vou falar com o Caceta Seu Creyson, com o Cláudio Manuel, com todos vocês, quarta-feira às 16 horas. Estarei falando com o Cláudio Manuel. E Legal. legal, vamos ver uma outra ótica aí. Esse era outro que eu vou ter dificuldade, porque eu sou um fã incondicional desse pessoal. Tá bom? Beijo, Diva. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Tchau. Vai ficar gravado aqui no IGTV, tá? Tchau. Ah, tá. Depois eu vou ver. Tá bom. Tchau. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Até quarta-feira. Tchau. Eu estive falando com a Divanise e com a Doniele até agora há pouco. Agora eu estou tentando encerrar o meu vídeo e eu não consigo achar o botão de encerrar. Amadeu, muito obrigado pela presença. Obrigado, Sandro. Todos que estiveram aqui conosco. Eu estou tentando encerrar o vídeo, mas ele vai encerrar automaticamente. E convido a vocês quarta-feira para falar com a nossa
Live com o Cláudio Manuel, nosso papo. Ele vai falar diretamente do Rio de Janeiro com a gente. Beijo, boa tarde, bom final de semana.